Estou fazendo esse vídeo aqui no final do mês de julho de 2024, quando a gente ainda tem alguns poucos casos de gripe aviária entre humanos nos Estados Unidos. E para mim é uma situação bastante preocupante, que é bem importante da gente olhar mais de perto e entender o que está acontecendo, para poder falar um pouco sobre o futuro da humanidade e do papel que a estupidez pode ter nos problemas que a gente vai enfrentar daqui para frente, e já enfrentava também. Então vamos discutir isso levando em conta essa situação de agora. Para começar, gripe aviária é uma doença bastante preocupante, porque ela pode ser extremamente letal. Dos pouco mais de 1.000 casos que a gente conhece até hoje, mais da metade deles tiveram resultado fatal para quem pegou. Então, claro, pode ter muito caso desconhecido aí que teve um desfecho muito melhor e como a pessoa estava bem, ela não foi diagnosticada, mas mesmo assim é uma doença com uma possibilidade de fatalidade muito grande, muito acima de outras doenças respiratórias que a gente acompanha. Por isso a gripe aviária do tipo H5N1, que é essa que eu estou falando agora, é uma das mais preocupantes que tem para a gente seguir. E, por outro lado, então, ao contrário de Covid e outras pandemias recentes, essa gripe é muito mais letal, com potencial de ser um pouco menos, mas não tão menos que seja próxima da Covid, que tinha 2, 3% de letalidade, não mais de 50%. Mas, por outro lado, o H5N1 é um vírus tão preocupante, é uma gripe tão preocupante, que já tem tanto tratamento quanto vacinas desenvolvidas ou em desenvolvimento. Então, se for o caso dessa doença sair e começar a circular entre pessoas e se estabelecer entre humanos, a gente já vai estar muito mais preparado de antemão para ela do que estava para a Covid, tanto com testes, quanto com possíveis tratamentos, quanto com vacinas, se não já em testes clínicos, na beira disso, e com vacinas para animais também. Então, outro esquema para o qual a gente tem condições de estar muito mais preparado. Eu já queria deixar isso claro de começo do vídeo aqui, para você não se preocupar tanto, mas prestar atenção no que a gente vai conversar. Então eu queria falar um pouquinho do que é essa gripe aviária, por que ela é tão preocupante, por que eu acho que a estupidez está tendo um papel absurdo nessa situação e quais são os paralelos que isso traz com a Covid para a gente ver quantas lições foram aprendidas ou, aí entra a parte da estupidez, não foram aprendidas com a humanidade nos últimos anos até aqui. Então, para fazer um paralelo, primeiro a gripe aviária. Gripe aviária é um tipo de influenza, que é o mesmo tipo de vírus que causa gripe na gente, o H1N1. Ele tem esse nome, de acordo com a linhagem do vírus, a ordem de descoberta da parte externa do vírus, que é para a qual a gente responde com a nossa imunidade. Então as primeiras proteínas de fora, H e AN, são H1 e N1, depois a gente descobriu uma outra, H2 e aí a N2, depois H3N2, que é o vírus que também causa gripe até hoje em humanos, e aí tem vários outros Hs e Ns que foram descobertos em animais, de 1 a 17, 18, no caso do H, e mais de 10 Ns, eu não lembro bem da contagem, porque todo ano se descobre alguma coisa interessante. Em particular, um desses sempre foi acompanhado desde 90 e pouco, que é o H5N1, que é um tipo de vírus influenza que circula em aves selvagens, principalmente, que quando circula em aves domésticas pode ser muito letal para elas. Então ele já tinha bastante importância veterinária, e nas pessoas que cuidam desses bichos, principalmente em manejo ou em barracas onde se vendia carne fresca, onde se vendia bichos vivos e as pessoas tinham muito contato com esses animais, pode acontecer dele ser transmitido para humanos e causar casos em pessoas, e esses casos que aconteceram até agora foram muito letais. A nossa gripe, o H1N1, provavelmente veio para humanos dessa forma lá no começo do século XX, na pandemia de 1918. Ela se estabeleceu em humanos e ficou, e da gente ela circulou em outros animais. E outros vírus já vieram dessa forma. E o nosso influenza, que é esse vírus que causa a gripe, que causa a doença respiratória, ele é um vírus que tem mais de um pedacinho de material genético, ele tem vários pedacinhos e ele pode trocar esses pedaços entre os vírus que circulam em vários animais. Então o influenza humano já deu pedaço para o influenza de aves, já deu pedaço para o influenza de porcos, já recebeu pedaços de lá, tanto que a gente teve o H1N1 de 2009 que veio de suínos para humanos e circulou aqui. Então ele é um vírus que não só pode cruzar barreiras entre espécies como aquele vírus, mas também pode trocar pedaços com os vírus de outras espécies. Por isso que a gente se preocupa tanto em acompanhar ele. Em particular, em 2022, 23 e 24, o H5N1 foi ainda mais preocupante, porque surgiu uma linhagem desse vírus selvagem, que circula em animais selvagens,
que foi extremamente infeccioso. Esse vírus infectou muitas aves no mundo inteiro. Regiões que nunca tinham registrado casos de gripe aviária em aves silvestres tiveram, como aqui no sul do Brasil, onde algumas aves morreram. Esse vírus circulou também entre mamíferos. Ele chegou a matar leões marinhos, mas assim, massacrar leões marinhos na costa da Argentina em 2023 e alguns no Brasil também. E desde já peço desculpa pelo corte brusco que você deve ter visto aí no meio, mas eu vou tentar fazer essa conversa o mais direta possível e tô com barulho de fundo acontecendo aqui, uma obra em horário fora de horário comercial aqui, que tá entrando agora, então desculpa esse corte, eu vou tentar fazer o mínimo de cortes porque é uma conversa que eu tô tentando ter aqui, mas se vazar um pouquinho desse barulho, vai ter esse pulo do que entrou. Enfim, esse vírus circulou entre leões marinhos aqui no Brasil, na costa da Argentina, entre vários outros mamíferos pelo mundo, matou muitos desses bichos e entrou em aves também, principalmente aves domésticas, matou uma série de galinhas nos Estados Unidos, que foi o que causou uma crise de falta de ovos lá por um tempo, e alguns países da Europa também tiveram que sacrificar muitos animais por causa desse vírus circulando, e ele se estabeleceu em diversas populações de mamíferos e aves. Até aí, meio que está repetindo algo que esse vírus da gripe aviária já tinha feito antes. Mas nesse ano de 2024 ele fez algo muito inusitado. Esse vírus começou a circular e se estabeleceu em vacas leiteiras nos Estados Unidos. Então, se você não sabe como é que vacas são criadas para produzir leite, você tem grupos e grupos, eu até esqueci o nome do herds, rebanhos e rebanhos dessas vacas sendo criadas em fazendas, onde elas ficam muito próximas umas das outras e são ordenhadas aos milhares nas mesmas máquinas e vivem muito próximas umas das outras. Provavelmente por conta de galinhas próximas infectadas, essas vacas contraíram o vírus. Um dos vários sintomas de como novos hábitos que nós humanos estamos introduzindo, incluindo a produção de carne em escala industrial, que é uma coisa brutal para os bichos e para a natureza, da forma como a gente faz, cria novos meios de transmissão de vírus. Nesse caso, nos Estados Unidos em particular, é permitido fazer uma coisa que é pegar a ninhada, é pegar a palha, o resto, as fezes, a ração que caiu no chão da galinha, raspar isso com uma pá e usar isso para alimentar as vacas. Então tem o potencial do vírus ter dado esse tipo de salto ali, embora da maneira como ele estava se transmitindo, ele pode ter ido diretamente da galinha para a vaca e a gente não sabe. Uma vez estabelecido entre vacas, várias vacas diferentes começaram a adoecer, ter problema na produção de leite e quando foram testar esses bichos descobriram que eles estavam com a tal da gripe aviária. Aí vem a dúvida do como isso se estabeleceu nas vacas, quanto contato essas vacas têm entre elas para esse vírus estar circulando e qual é o potencial desse vírus saltar para humanos. Porque aqui, retomando o que a gente já falou sobre a Covid, por exemplo, o que são vírus potencialmente perigosos para os humanos? São vírus que podem nos infectar, como a gente já sabe que é o caso do H5N1, e são vírus que convivem próximos de nós o suficiente para poder causar casos. Próximos de nós como? Uma coisa é um vírus que causa doença em aves silvestres. Isso é preocupante, mas você tem como ficar longe delas. Se você encontrar uma ave morta, não chega perto dela. Foi mais ou menos isso que o Brasil tentou fazer no sul do país, quando encontraram algumas aves com gripe aviária mortas no litoral. Ok, é uma ave silvestre, você não vai ter muito contato. Se esse vírus salta para aves domésticas, você já tem um problema muito maior, porque a gente convive com essas aves o tempo todo. A transmissão do H5N1, da gripe aviária até hoje para humanos foi nessa situação, aves domésticas com esse vírus. Mesmo assim, mesmo as aves domésticas, ainda têm um metabolismo muito diferente do nosso. Elas têm uma temperatura do corpo mais alta do que a nossa e o sistema respiratório delas tem outras proteínas diferentes das nossas e outras moléculas que o vírus não consegue usar para entrar bem no nosso corpo. Então, para alguém pegar a gripe aviária de ave doméstica, a pessoa estava tendo que conviver muito perto desse bicho, porque é só lá no fundo do pulmão que ele conseguia encontrar a fechadura para entrar no nosso corpo e aí causava uma doença grave lá no fundo do pulmão. Isso não é o mais comum. Quem tem um metabolismo mais parecido com o nosso, quem tem receptores mais parecidos com os nossos? Outros mamíferos como nós, como é o caso de mamíferos silvestres, como os leões marinhos que morreram de H5N1, então é mais preocupante ver um leão marinho com esse vírus do que uma gaivota, e mamíferos domesticados, como é o caso do porco e da vaca. Porco principalmente, porque o porco a gente sabe que tem um metabolismo tão próximo do nosso que a gente troca vírus da gripe um com o outro há mais de um século, sabidamente, medido e acompanhado, potencialmente há muito mais tempo. Felizmente esses casos agora não estão acontecendo em porcos, seria uma outra preocupação se fosse o caso, mas vacas também. Então, quando a gente encontra esse vírus em vacas, acende vários alertas,
Porque além de ser um bicho parecido com a gente no sentido de funcionamento do corpo e de ter chavezinhas, fechaduras nas células que os vírus podem entrar como as nossas, são animais com os quais a gente convive aos milhares todo dia. Aí vem outro problema. Vou dar um salto agora para a Covid para explicar por que a gente até hoje não sabe direito de onde veio a Covid. Eu estou dando a melhor reconstrução possível que a gente sabe fazer para a origem do vírus. Isso pode mudar, mas dificilmente vai mudar pelo que eu vou deixar bem claro aqui. Coronavírus, que é um outro tipo de vírus, que é o que causa a Covid, são vírus respiratórios também, mas de outros animais, como os morcegos, e não de aves, como é o caso da influenza, eles podem circular entre vários animais, eles são muito promíscuos, como o pessoal fala, eles conseguem saltar de espécie para espécie, e a gente tem muito contato com eles há bastante tempo. São milhares de contatos com milhares de coronavírus diferentes que já se estimou que acontecem com humanos todos os anos, mas não necessariamente eles se estabelecem e causam uma doença, como foi o caso da Covid. Onde esse tipo de coisa é mais provável? Onde você tem animais convivendo próximos com humanos, em condições ruins, com problemas de saúde já que tornam eles mais vulneráveis às doenças. Por exemplo, os primeiros casos de Covid, ou os primeiros casos do que não se sabia que era Covid na época, mas desse novo coronavírus, foram detectados em pessoas que trabalhavam todas ou quase todas, ou pessoas próximas de quem trabalhava, no mercado de carnes de Wuhan, que fica lá na China, onde começaram os casos da Covid. Nesse mercado de carnes, há mais de 15 anos o pessoal documenta tanto animais silvestres com venda permitida, quanto animais de criação com venda permitida, quanto animais de contrabando, convivendo todos dentro das mesmas baias, próximos uns dos outros, que é o tipo de condição perfeita para um vírus saltar de um bicho para outro, porque o bicho está junto e para o bicho que está sendo criado aos montes, ou que foi capturado, está doente, foi contrabandeado, esse bicho vai ficar com o sistema imune dele todo debilitado e muito mais propenso a pegar uma nova doença e ficar doente por muito mais tempo com ela, em contato com quem está criando eles ali dentro. Parece ter sido justamente o caso. O grande problema é, os vírus mais próximos que a gente tem do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, que foram isolados de animais, vieram de pangolins, que são animais protegidos internacionalmente, que tem uma carne extremamente cara, que tem escamas que são muito valorizadas em cozinha tradicional de alguns países, mas que tem a venda proibida. É a receita perfeita para a galera ter esses bichos contrabandeados em alguns lugares à venda, mas aí, quando fica se sabendo que as autoridades estão atrás de entender problemas respiratórios de pessoas que trabalhavam no mercado que vende carne de contrabando, o que contrabandistas fazem? Somem com esses bichos e subornam e pagam quem podem para essas pessoas não revelarem quem tinha bicho, onde tinha e o que fazia. Então você tem uma situação de extrema vulnerabilidade que é piorada por práticas ilegais, por uma situação de pressão de mercado e pressão econômica para você ter esse sistema ali dentro, e aí essa galera consegue sumir do radar e com isso nunca se chegou nos casos originais desse vírus, como foi o caso da SARS. Na SARS em 2002, que é o vírus mais próximo do SARS-CoV-2, da Covid, é um outro coronavírus que quase causou uma pandemia mundial, conseguiram chegar nos animais de criação e nas fazendas que criavam esses bichos porque eram animais de criação permitida. Então é a tal da civeta, que é um bichinho super simpático que era criado para carne, para pele, e chegaram nos bichos que provavelmente foram infectados no começo e que depois, quando foram vendidos, as pessoas pegaram a doença deles. Nesse caso, se foram os pangolins ou se foram animais que estavam junto com os pangolins, de contrabando também, nunca chegaram na origem disso e a gente até hoje não sabe qual foi o grande salto que o vírus deu. A gente sabe de vírus de morcegos que são muito próximos do SARS-CoV-2, a gente tem algumas amostras de pangolins e outros bichos que são muito próximos do SARS-CoV-2, mas a gente não tem o primeiro SARS-CoV-2 parecido com o de humanos, mas ainda em animais, para poder falar, aqui, foi esse o gatilho, foi isso que fez. Essa é a melhor reconstrução que a gente pode fazer. E isso conta pra gente que ingredientes que você tem aí para a doença começar. Animais numa situação vulnerável, obscura, com pressão econômica para aquilo não ser revelado, numa cidade que tinha uma pressão grande para não mostrar que os casos estavam acontecendo ali, porque eram casos num contrabando, que seguraram esses casos e a notícia disso o máximo possível, e quando a coisa estourou, já era tarde demais, já tinha mais gente contaminada e o vírus já estava estabelecido e a coisa andou, e ela só foi revelada por causa de alguns profissionais de saúde e cientistas que puseram a boca no trombone, ao contrário do que as autoridades chinesas queriam na época, e mostraram o que estava acontecendo. Depois disso, a China se mobilizou, segurou todo mundo, fez lá o lockdown e uma série de outras coisas e conseguiram parar os casos na China, mas aí o vírus já tinha rodado o mundo e a gente teve a pandemia que viu acontecer nos últimos anos.
Por que eu estou falando disso? Vamos fazer agora o paralelo para o que está acontecendo nos Estados Unidos em 2024 com animais de criação, com a gripe aviária. Críticas à China da época. Não falaram sobre quantos casos tinha, não testaram no começo para saber quantas pessoas estavam infectadas, não publicavam os dados de onde estavam esses vírus, sumiram com os primeiros animais contaminados, então não tinha transparência e só foram se mobilizar de fato para fazer as coisas depois. Situação dos Estados Unidos agora em 2024. Descobriram esses vírus de gripe aviária em vacas leiteiras, que é uma indústria bilionária, enorme, que é regulada de uma outra forma, onde as pessoas não têm obrigação de testar suas vacas, então testa quem quer, reporta casos quem pode, contando com uma reparação financeira ou não pelos animais que tiverem que ser sacrificados ou acompanhados, e com vários trabalhadores não documentados, em situações ilegais, dentro de condições de trabalho que não são as melhores, que não tem incentivo nenhum para dizer que estão com sintomas de gripe ou com conjuntivite, que é o que está acontecendo com essas pessoas, e com isso serem testados. Então a gente tem a mesma situação de uma indústria grande, com muito poder financeiro, que por isso esconde ou trabalha para dificultar a achada de casos e sintomas. Com isso, já tem mais de 40 rebanhos ao redor dos Estados Unidos que foram diagnosticados com gripe aviária, mas nem de longe se tem testes em várias fazendas diferentes para saber a prevalência disso total, para saber quantas pessoas estão com isso. E a gente tem, pelo menos, até aqui o final de julho de 2024, 4 ou possivelmente 5 profissionais que manejam e trabalham com essas vacas que testaram positivo para esse vírus, mais possivelmente 5 outros, entre 3 e 5, depende de quantos testes saírem positivos, que trabalhavam com galinhas que também estavam infectadas com gripe aviária. Então, animais diferentes, mas com o mesmo vírus. Quantas outras pessoas têm o vírus? Não sabemos. Essas são as pessoas que sentiram sintomas e se sentiram à vontade o suficiente para serem testadas e divulgar o resultado delas. Até aqui, nesses profissionais, o que eles tiveram são sintomas de conjuntivite, do vírus nos olhos. Então pausa para falar um pouquinho de como é que o vírus deve estar circulando e por que ele está dando esses sintomas. São vacas leiteiras, são vacas que são todas ordenhadas nas mesmas máquinas, uma situação totalmente artificial em relação ao que rola na natureza, mas o que se descobriu testando esses animais, testando o leite, testando as pessoas, é que nessas vacas, nas vacas em geral, as glândulas mamárias, né, as tetas da vaca, têm o tipo de fechadura que o vírus usa muito bem para entrar nas células. E você tem grandes quantidades de vírus produzido no leite. Então, o que possivelmente está acontecendo para ter essa transmissão entre vacas é que o maquinário fica contaminado com o vírus, e aí quando sai a máquina de ordenha de uma vaca para outra, passa o vírus para outra vaca, e quando esse leite espirra e forma gotículas no ar, esses profissionais estão sendo infectados nos olhos, pelas gotículas, daí a conjuntivite que eles desenvolvem. Até aqui todos os casos se resolveram bem, essas pessoas não tiveram sintomas mais graves, alguns foram medicados com tratamentos que a gente já tem para a gripe aviária, e deu tudo certo, mas porque é essa situação. O vírus não está sendo transmitido por via respiratória, como é o caso da Covid, ele deve estar sendo transmitido por gotículas suspensas no ar e da vaca para quem trata ela, mas não entre humanos. Então a gente ainda está no estágio pré-transmissão entre humanos, que torçamos para que continue nesse, mas é sobre isso que eu quero discutir daqui para frente. Então nessas condições o vírus não está causando sintomas graves. Não sabemos se esse vírus passando a ser transmitido pelo sistema respiratório entre pessoas, se ele não vai causar sintomas muito mais graves, como os que a gente já conhece da gripe aviária em décadas anteriores em outros países. Não sabemos se em outras pessoas com outra faixa etária, com outro sistema imune do que os profissionais que estão no auge da saúde aí trabalhando, vão ter outros sintomas e vão desenvolver outras doenças. De novo, a gente tem que torcer para essa situação ser um resumo do que poderia acontecer com todo mundo, mas aí continuamos contando com a sorte e não com a melhor resolução da coisa. Então, por que eu estou falando de estupidez e por que eu estou falando que isso cheira a Covid? Primeiro, porque a gente está de novo numa situação em que tem um vírus novo convivendo com um animal próximo de humanos, dentro de um sistema em que a gente sabe que a transmissão está acontecendo, mas não tem teste suficiente para saber quantas pessoas estão aquilo, a situação não é controlada e a gente está contando com a sorte para esse vírus não circular mais. Quantos outros rebanhos têm gripe aviária nos Estados Unidos? Não sabemos. Quantos outros profissionais pegaram esse vírus já? Não fazemos ideia. De repente, milhares já tiveram isso. Acho difícil,
mas de repente milhares já tiveram e todo mundo se resolveu bem e a gente nem tinha que estar preocupado com essa doença. Mas não sabemos. A gente não tem testes nos profissionais de ordenha nos Estados Unidos, que é o país líder em biomedicina no mundo, que desenvolve a maioria dos reagentes para testes no mundo inteiro, concorrendo com a China. Não sabemos quantas pessoas tiveram ou têm isso, qual é a prevalência desse vírus, como é que ele está circulando, o que mais ele está causando nas pessoas. Alguns laboratórios nos Estados Unidos testam o vírus na água do esgoto. Já encontraram ele em vários estados, incluindo na Califórnia, onde não detectaram rebanhos de vacas com o vírus. Como que isso foi parar no esgoto? Não sabemos. É o vírus que veio de aves, de galinhas para humanos e aí foi parar no esgoto? É o vírus que veio de vacas para humanos e aí foi parar no esgoto? Não sabemos. Não sabemos como, não sabemos por quê, e dado que eles já encontraram isso em rebanhos de muitos estados nos Estados Unidos, provavelmente o vírus já está estabelecido nesses rebanhos e não vai ter o que fazer lá, ele vai circular menos. E um ano eleitoral, onde toda a pressão do sistema público é para isso não estourar e não ficar em evidência. Então tudo aquilo que se criticava sobre a China, de você não saber quantos casos tem, não saber quanto que aquilo está circulando, de ter uma pressão econômica para as pessoas não falarem sobre o problema, de não ter autoridades falando sobre isso, está rolando nos Estados Unidos da mesma forma. Tá? Com uma diferença, que não é diferença, que é a reação popular a isso. E aí entra a parte da estupidez que me marca demais nessa coisa, que é o seguinte. Bom, o vírus aparece no leite das vacas. E aí quem consome leite para e se pergunta, tá, e qual é o risco de eu pegar isso consumindo o leite das vacas? Todo o leite vendido no Brasil e na maioria dos países do mundo passa por um processo que é a pasteurização, que é um processo bastante simples, mas extremamente eficaz, que é você pegar esse leite, aquecer ele por algum tempo e depois esfriar. É isso, não é nem ferver o leite, porque às vezes a temperatura nem é tão alta. Então, o UHT é Ultra High Temperature, é a temperatura em que o leite passa antes dele ser envasado, e só de dar essa esquentada nele, isso já mata os micro-organismos que estão lá dentro. Isso é um protocolo padrão para você tornar o leite muito mais seguro e durável nas prateleiras, e salva tantas vidas mesmo, que tem uma série de doenças que podem passar pelo leite, que ele foi adotado no mundo inteiro e, como eu disse, aqui no Brasil só se pode vender em loja, em supermercado, essas coisas, o leite pasteurizado, que é simplesmente isso. Você não está adicionando nada no leite, você está pegando aquele leite, esquentando ele por alguns segundos e deixando ele esfriar, e isso já foi o suficiente para matar as bactérias que estavam ali dentro e possivelmente inativar os vírus. Possivelmente inativar os vírus, no caso do H5N1, de fato inativar o vírus, porque testaram. Pegaram o leite de vacas, colocaram um vírus ativo lá dentro, pegaram leite de vacas infectadas com H5N1, com a gripe aviária, e nos dois casos, se você esquenta ele a mais de 70 graus, que é o procedimento padrão de pasteurização, por 15 segundos, isso já é o suficiente para destruir o vírus lá dentro. Então você pode até encontrar traços dele, fazer teste e descobrir que aquele leite veio de vacas que estavam contaminadas, mas aquele leite já está seguro para consumo e o vírus ali dentro está totalmente inativado. Então, maravilha. Não tem risco para quem consome esse leite. Nem a carne, tá? Porque ela também passa por uma série de processamentos quando você prepara, até tudo que a gente sabe por aqui. Então, problema resolvido, né? O negócio é testar as fazendas, descobrir quem está com o vírus lá, isolar essas vacas, desenvolver uma vacina veterinária com tempo e agilidade suficiente para vacinar os rebanhos e beleza. Não, que é aí que entra a parte da estupidez. Lembra quando eu falei que em quase todo lugar do mundo o leite para ser vendido tem que ser pasteurizado? Pois os Estados Unidos, em muitas regiões, permite a venda de leite não pasteurizado. Qual é o risco do leite não pasteurizado? Eu podia falar desse risco em abstrato até um tempo atrás, mas vai estar no Saiba Mais, esse estudo que fizeram o teste com o H5N1. Das duas formas. Produz o vírus em laboratório, coloca no leite, vê se ele ainda é viável, ou colhe o leite de vacas de regiões que tem vacas sabidamente com a gripe aviária e vê se tem vírus ativo ali dentro e tenta cultivar esse vírus em laboratório para ver se ele está infectante, se ele funciona. É diferente de você ver o material genético. O material genético eu testei, tem traço do negócio aqui. Não, é levar esse leite para o laboratório, colocar ele em células e ver se tem vírus ativo ali dentro capaz de infectar as coisas. Pois teve um estudo que fez isso, pegou mais de 200 amostras de vacas, de rebanhos, de regiões que tinham testado positivo para a gripe aviária e testaram para ver se tinha traço do vírus aí dentro, mais da metade dos pacotes de leite testados tinham,
porque você junta milhares de vacas num baldão só para poder vender isso. E em 14% das amostras, então numa fração dessas que testaram positivo, mas é uma fração significativa, é mais de 10%, ainda tinha vírus ativo, capaz de infectar as células, no leite não pasteurizado. Então eu tenho um procedimento que é simplesmente esquenta o leite por 15 segundos, que inativa o vírus. E você tem o leite de vacas doentes, que tem o vírus capaz de causar infecção. O que você espera que as pessoas procurem fazer? Esquentar o leite. O que elas estão fazendo? Elas estão consumindo mais leite não pasteurizado. Está tendo todo um movimento nos Estados Unidos, envolvendo a extrema-direita, inclusive, com toda aquela história de orgulho de tomar leite cru, porque quem é nórdico, conotação levemente nazista, fortemente, na verdade, falando que quem é europeu de raiz tem que ser capaz de digerir leite e tomar o leite cru mesmo, dizendo que não existe gripe aviária, que ela não causa nada e que, na verdade, a imunidade que aquele leite vai trazer vai deixar as pessoas vacinadas com isso. Então, olha, as pessoas não querem se vacinar com vacina, mas elas querem tomar leite infectante com gripe aviária para se proteger da gripe aviária, que não existe. E com isso, a venda de leite cru nos Estados Unidos está fazendo o quê? Subindo. E sendo promovida e aprovada em estados que não faziam isso, mas que agora alinhados à ideologia de extrema-direita, para mostrar para as pessoas que não têm medo do que está acontecendo e que não vão passar por esse problema, estão promovendo a venda de leite cru, que é o leite não pasteurizado. Então você tem noção do que é isso? Da gente estar no estágio da humanidade em que a gente consegue reconhecer um vírus entrando no animal que a gente acompanha há mais de uma década, saber do problema que isso causa, já ter vacina em desenvolvimento para isso, já ter tratamento desenvolvido, saber qual é o possível meio dele estar entrando nesse negócio, saber um tratamento, assim, o mais simples possível para poder eliminar isso, que é esquentar o leite por 15 segundos. E as pessoas estarem jogando tudo isso no lixo, fazendo questão de tomar leite cru e se expor à gripe aviária para provar que não tem medo do negócio. E de quebra, ajudar isso a circular. Então, sabe, todo aquele discurso racista, xenófobo, de que os chineses estavam comendo morcego e por isso eles estavam pegando vírus? Olha, é o consumo de carne silvestre que promoveu a Covid, muito certamente, tá? Muito mais fácil do que o vírus ter sido criado em laboratório, é o vírus ter vindo de outros animais selvagens e ter entrado em pessoas via o mercado de Wuhan. Por todos os dados que a gente tem, por tudo que a gente pôde reconstruir, esse é o cenário mais provável. Então condenem o quanto vocês quiserem o consumo de carne de animais silvestres aí, porque de fato está vinculado a isso. Mas daí a criticar as pessoas e falar que isso é um hábito, porco, isso, aquilo, como se fez no começo, são outros 500 e tem muito mais racismo envolvido nisso. Entendo e acho extremamente condenável, inclusive porque outros países têm outros hábitos culturais que também promovem doenças. A gente vive no Brasil, onde as pessoas ainda comem carne de caça, como tatus, que podem passar uma série de doenças, como micoses, inclusive, problemas pulmonares terríveis, por conta dos fungos que vivem na pele daqueles bichos. E se eles fossem mais transmissíveis entre humanos, a gente teria pandemias das doenças de tatu aqui. Então todo o país tem o seu hábito seu hábito culinário, cultural e outras coisas que traz riscos e que pode ser minimizado se bem feito, por aí vai. Agora, exatamente o que está rolando nos Estados Unidos. Um hábito cultural, alimentar, de consumir leite cru, que está sendo não só protegido, como reforçado e muito mais promovido durante a pandemia. E eu chamo de estupidez porque aí um protocolo simples. É esquentar o leite até 70 graus por 15 segundos e a coisa estaria resolvida. Mas não. A galera faz questão de fingir que o problema não existe, de desprezar o problema e se expor voluntariamente para dizer que todo mundo é macho, que manja daquilo e que é o melhor mesmo, e se expor e fazer a situação dessa. Então, se você tiver no futuro vendo esse vídeo e a gente não teve um surto de gripe aviária que começou nos Estados Unidos por conta dessa situação que eu estou descrevendo, ótimo, a gente deu muita sorte. Porque, literalmente, nesse momento, em 2024, em julho de 2024, a gente está contando com a sorte do país mais rico do mundo, que não faz testes para saber quantos vírus tem, não age numa indústria para regular ela e para ver quantos rebanhos estão contaminados e não proíbe a venda de leite não pasteurizado, que é simplesmente aquecido para proteger as pessoas disso. Pelo contrário, estão promovendo isso agora, com todo aquele discurso parecido com o que a gente viu de cloroquina, de Covid, de quem é fraco, quem fica em casa não fica, mas agora voltado para o leite não pasteurizado. Então, assim,
Eu já achava deprimente e extremamente problemático, e acho que é uma coisa com a qual a gente vai ter que aprender a conviver na ciência, muito, o fato de passarmos por uma pandemia onde a gente tem vacinas pela primeira vez na história da humanidade desenvolvidas enquanto a pandemia acontece, e ter milhares, se não milhões de pessoas morrendo porque escolheram não se vacinar, enganadas ou não, a respeito dessas vacinas, mas a gripe aviária já está mais à frente disso, assim. Antes de ter a vacina, antes da doença entrar, a galera já está se expondo de propósito, correndo risco desnecessário para provar que não tem medo de um negócio que, como eu disse, pelo menos nos mais de 1000 casos que já causou em anos anteriores em outros países, matou mais de metade de quem pegou aquilo. A gente sabe que em preparo de qualquer coisa, contar com a sorte é não contar com nada. Assim, sorte não é um fator do qual a gente pode depender. Mas é o que está rolando nos Estados Unidos agora. Não sabemos quantos casos tem, provavelmente esse vírus já está estabelecido nesses rebanhos e a torcida é para ter vacinas desenvolvidas a tempo da coisa ser barrada antes dele ter esse salto respiratório para humanos, ou o vírus nunca fazer isso, que pode perfeitamente acontecer, como é o caso de vários outros vírus que nunca fizeram o salto de barreira para humanos, embora isso já tenha feito em outras situações. E enquanto isso, o mínimo que a gente devia estar fazendo aqui no Brasil é, se não desenvolvendo o H5N1 veterinário só, desenvolvendo a vacina contra o H5N1 veterinária, está desenvolvendo também a vacina contra H5N1 para humanos, entre outras coisas, para a gente estar mais prevenido e mais protegido caso esse vírus faça o salto de lá. Como eu disse, não é a situação da Covid, nesse caso a gente já conhece mais o vírus, já tem tratamento, já tem medicamentos que a gente sabe que funcionam contra ele, já tem vacinas para alguns animais como galinhas e alguns testes de vacinas para humanos de anos anteriores que funcionam bem, algumas vacinas aprovadas para condições muito específicas, tipo exército e outras coisas assim, mas que poderiam ser testadas rapidamente em larga escala para a gente saber a configuração para a população em geral, mas não precisava estar correndo esse risco agora e fazendo essas coisas assim. E o simbólico para fechar isso tudo é essa situação nossa de ter um sistema totalmente artificial de animais de criação convivendo aos milhares juntos, em espaço confinado, expostos à condição de saúde que torna eles muito mais vulneráveis a doenças e que fazem isso com eles agora e vai fazer isso com outros animais e com outros vírus daqui para frente. Então a gente criou um ambiente de convivência entre humanos, de convivência entre animais domesticados e de convivência ruim com a natureza, que torna muito maiores as chances de novas doenças entrarem pra gente. E mal passou a pandemia de Covid, a gente já tá vendo o resultado disso batendo na porta de novo com H5N1 nos Estados Unidos. Eu espero de verdade não estar fazendo mais um vídeo como foi o caso dos vídeos de Covid de janeiro de 2020 e espero que você no futuro saiba que a gente deu sorte e não passou por esse problema, mas sorte, não era para contar com ela e a gente não vai ter sorte com toda doença que passar por esse tipo de problema agora. E é isso, mesmo o país mais rico do mundo, que criticou a China com muita razão por uma série de coisas que aconteceu durante o Covid, repete o mesmo tipo de erro agora, com a doença dentro deles, num ano eleitoral, com toda a condição da coisa acontecer de novo, como foi o caso da pandemia anterior. Então, é isso, essa é a revolta com a situação, com a estupidez e com tudo isso envolvido. Sendo que era só, no caso das pessoas que consomem o leite, que são a barreira final para o vírus circular entre humanos, consumir leite pasteurizado, como a gente faz aqui no Brasil, de boa, sabe? Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Quem sempre apoia e apoiou a gente aqui falando de ciência, especialmente nesse tipo de momento, é o Instituto Serrapilheira, que é uma instituição que apoia pesquisa e divulgação científica com vários braços aqui no Brasil. Um deles é o canal. Muito obrigado pelo suporte de sempre, Serrapilheira, e obrigado para você que acompanha aqui o canal. Se você quiser outros vídeos e outras conversas por aqui, aproveita, assina a gente, assim você recebe os próximos vídeos e o Não Ficção, que é o nosso podcast de conversa sobre ciência com especialistas. Até o próximo.